Olá, bom dia para você que acompanha o SBT Notícias. Continuamos ao vivo nesta madrugada, terça-feira, 28 de maio. Eu sou Analice Nicolau e te faço companhia a partir de agora. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a morte do cantor Gabriel Diniz, que aconteceu no interior de Sergipe, e trazer mais informações sobre o velório. Não saia daí. Eu começo falando sobre a veterinária que foi atacada com um bisturi por um colega de trabalho. Ela continua internada em estado grave. O agressor se matou em seguida e a polícia investiga se ele tinha problema psiquiátrico. O crime aconteceu nesta clínica veterinária na zona oeste da cidade. A dona do estabelecimento ainda está assustada e diz que nunca desconfiou do funcionário. Todos nós estamos assim num estado de choque. Nunca esperava isso dele, a gente nunca espera de ninguém. O veterinário Lucas Kitamoto Fecundo tinha 42 anos e trabalhava há 8 na clínica. Na manhã de domingo ele teve um surto e tentou matar a também veterinária Rosana Belotti. O ataque aconteceu no horário da troca de turno. Lucas usou um bisturi para cortar a jugular da colega de trabalho e dar vários golpes no peito dela. Foi a faxineira da clínica que conseguiu tirar o agressor de cima da veterinária. Pessoas que passavam pelo local ouviram os gritos. A polícia do Rio Grande do Sul indiciou o motorista escolar que era investigado pela morte de uma adolescente de 15 anos. Maria Eduarda Zambon foi estuprada e morta por asfixia por Pedro Alberto Zimmermann, de 52 anos. Ele era motorista da van escolar que a menina utilizava diariamente. Maria Eduarda desapareceu no dia 29 de março, na cidade de Catuípe, no norte gaúcho. Um dia depois, o corpo foi encontrado. Laudos da perícia apontaram o motorista como autor do crime e indicaram que a vítima tentou lutar pela vida mordendo o acusado. Pedro Alberto Zimmermann estava preso temporariamente e a polícia já pediu à justiça a prisão preventiva. Na Grande São Paulo, um homem foi preso acusado de assaltar e aterrorizar clientes e funcionários de uma farmácia. A repórter Amanda Campos tem mais informações. Amanda, bom dia. O suspeito agia sozinho? Não, Analice, ele teria mais 2 comparsas. Bom dia para você e para todo mundo. O Maurício Rodrigues, esse homem de 30 anos que foi preso aí na noite desta segunda-feira. Inclusive, ele já tem passagens pela polícia por esse mesmo crime, roubo. O que aconteceu? Esses 3 suspeitos teriam chegado até esta farmácia, que fica na Vila São José, em Osasco, a pé. Eles teriam anunciado o assalto, não teria muitos clientes ali no estabelecimento, não. O que aconteceu? Eles teriam uma arma de fogo apenas, e aí esses 3 criminosos teriam pego cerca de R$400 em dinheiro ali do caixa e solicitado aí mais algumas coisas, como por exemplo medicamentos tarja preta, aqueles vendidos ali sob prescrição médica. Um prejuízo ali para o dono do estabelecimento de cerca de R$2.000, somente falando aí dos medicamentos. Agora, naquela via é uma via bem movimentada, tem vários estabelecimentos comerciais por ali. Então, uma testemunha teria passado ali na frente, visto essa movimentação estranha e chamado os policiais do 10º Distrito Policial, que fica bem perto dali. Em menos de 10 minutos, a equipe chegou ao local, surpreendeu esse trio de criminosos na frente do estabelecimento. Esses 2 homens que fugiram conseguiram sair ali para a rua. Agora, o Maurício entrou novamente na farmácia, de acordo com informações dos policiais que conversaram com a nossa equipe de reportagem antes de eu entrar ao vivo aqui com vocês. Ele teria pego ainda um dos funcionários refém, mas ali negociando com os policiais, ele estaria desarmado e logo se entregou à polícia. Ele deve inclusive passar por audiência de custódia nesta terça-feira. Tudo que foi roubado foi aí devolvido para o dono da farmácia. Eu volto com você, Analice. Obrigada, Amanda. E a Amanda Campos continua aí com a gente, trazendo mais informações a qualquer momento. Agora eu falo da morte do cantor Gabriel Diniz aos 28 anos numa queda de avião no interior de Sergipe. Os 2 pilotos também morreram no acidente. Os corpos foram liberados agora à noite do IML. A repórter Maiane Nogueira tem as informações.
O corpo do cantor Gabriel Diniz deixou o Instituto Médico Legal aqui de Aracaju por volta de 9 horas da noite. A identificação foi feita pelo cunhado e pelo empresário de Gabriel. O corpo seguiu para a funerária, onde foi embalsamado e depois transportado para João Pessoa, na Paraíba. A família decidiu permitir a presença de fãs no adeus ao artista, que acontecerá nesta terça-feira. O velório vai ser realizado no ginásio poliesportivo Ronaldo Cunha Lima, na zona sul da cidade. Já o enterro será no cemitério Parque das Acácias. Os corpos dos pilotos Gabriel Abraão Farias e Linaldo Xavier Rodrigues, diretores do Aeroclube e proprietário da aeronave, também foram liberados na noite desta segunda-feira. O corpo de Gabriel Farias seguiu para Maceió. Já o de Linaldo Rodrigues foi para a cidade de Delmiro Gouveia, no sertão alagoano. O horário dos velórios ainda não foi confirmado pelas famílias. Veja agora como foi a queda do avião de pequeno porte que matou o cantor e os 2 pilotos na tarde desta segunda-feira no interior de Sergipe. O cantor Gabriel Diniz fez um show na noite de domingo em Feira de Santana, na Bahia. No dia seguinte, Gabriel pegou um voo em Salvador e divulgou um vídeo nas redes sociais dentro da aeronave. Obrigado, Jonas Leira, tamo junto. Com ele estavam os pilotos Gabriel Abraão Farias e Linaldo Xavier Rodrigues, diretores do Aeroclube de Alagoas, proprietário do monomotor. A aeronave tinha como destino Maceió, onde Gabriel visitaria a namorada. A psicóloga Caroline Calheiros completou 25 anos nesta segunda-feira. Os dois estavam juntos havia mais de 2 anos. O avião caiu na cidade de Estância, a cerca de 70 quilômetros de Aracaju, capital de Sergipe. Durante as buscas em uma região de Mangue, a polícia militar e o corpo de bombeiros encontraram o passaporte do cantor e o diário de bordo da aeronave. Aos poucos, os corpos foram sendo localizados. A morte do cantor foi confirmada pela polícia por volta de 3 da tarde. Antes, a assessoria dele já tinha confirmado que o acidente não havia deixado sobreviventes. A carreira de Gabriel Diniz transitava entre o forró e o sertanejo. Ele já foi vocalista de algumas bandas e se lançou como artista solo há 7 anos. Gabriel Diniz ganhou fama nacional com o hit Jennifer, considerada a música do carnaval de 2019 e que já tem mais de 230 milhões de visualizações no YouTube. E mudando agora um pouquinho de assunto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou que vai enviar tropas federais para reforçar a segurança na maior penitenciária de Manaus. Desde domingo, 55 detentos já morreram em confrontos dentro de unidades prisionais do Amazonas. Familiares dos detentos. Olá, bom dia para você que acompanha o SBT Notícias. Continuamos ao vivo nesta madrugada, terça-feira, 28 de maio. Eu sou Analice Nicolau e te faço companhia a partir de agora. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a morte do cantor Gabriel Diniz, que aconteceu no interior de Sergipe, e trazer mais informações sobre o velório. Não saia daí. Eu começo falando sobre a veterinária que foi atacada com um bisturi por um colega de trabalho. De segunda a sexta-feira, a partir das 15 para as 8 da noite, credibilidade, isenção. Os principais fatos do dia estão no SBT Brasil. 33 detentos e 2 agentes penitenciários ficaram feridos em uma rebelião em um presídio de Vila Velha, no Espírito Santo. A rebelião começou durante visita de familiares. A Secretaria de Justiça afirma que os presos tentaram fugir e que visitantes foram usados como escudo humano. 44 presos foram transferidos para outros presídios. Nenhum conseguiu fugir. O presidente Jair Bolsonaro elogiou os atos em defesa do governo que aconteceram nesse domingo pelo país. Bolsonaro disse que os manifestantes deram recado e têm pressa pela aprovação das reformas. Jair Bolsonaro gravou uma participação no programa do Ratinho e outra no De Noite, de Danilo Gentili, ambos do SBT. Foi questionado sobre vários assuntos, principalmente sobre a reforma da Previdência.
O presidente usou o espaço para defender a aprovação do projeto do governo, que está agora na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Discurso igual ao dos manifestantes que neste domingo foram às ruas em várias cidades do país. Jair Bolsonaro elogiou o movimento, que considerou espontâneo e histórico, e disse que o recado chegou a quem deveria. Essa manifestação popular é uma maneira de mostrar para todos nós políticos, estou no meio também, todo mundo, né? Meus ministros, parlamentares, de que nós devemos dar sim a devida atenção a esse povo, que quem na verdade diz para onde o Brasil deve ir. É um recado que ele dá para o Legislativo, para o Executivo, para todos nós, que eles querem pressa em reformas. O presidente nega que suas interações influenciaram o público. No domingo, Bolsonaro fez 7 postagens no Twitter e 9 no Facebook sobre as manifestações, durante e depois dos atos. Botei algumas mensagens no Facebook e Twitter, depois que estava acontecendo o movimento. Então, quem estava em casa não foi na manifestação por causa da minha tweetada, da minha matéria no Facebook. Mostrei a realidade. Na véspera do Senado votar a medida provisória da reforma administrativa, Bolsonaro defende que o partido dele, o PSL, não apresente nenhum destaque para mudar a decisão da Câmara e mantenha, sob comando do Ministério da Justiça, o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O órgão é responsável pelo combate à lavagem de dinheiro. Para o presidente, agora a rapidez na aprovação é o que importa. Eu já orientei ali aqueles que nós devemos nos comunicar, que não apresente qualquer emenda, qualquer destaque, porque se isso vier a acontecer e for acolhido, o projeto volta para a Câmara, ele pode caducar, daí perdemos toda a reforma administrativa. Da minha parte, vamos aprovar no Senado, como chegou da Câmara, e nós sancionaremos por lá de cá, e segue aí o Brasil segue seu destino. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, disse que ninguém está acima das instituições. Foi um recado à parte dos manifestantes que, no ato desse domingo, pediram o fechamento do STF e do Congresso Nacional. Apesar do apelo do presidente Jair Bolsonaro contra as manifestações que pediam o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, os dois foram alvos de críticas no domingo. Hoje o ministro Edson Fachin saiu em defesa do Poder Judiciário. Ninguém deve estar acima das instituições, nem reclamar para si a representação exclusiva do povo. A sociedade reclama legitimidade, que se revela pela mais ampla participação. Outro alvo de críticas foi o presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Um dia depois das manifestações, o Supremo decidiu não mais divulgar com antecedência a agenda dele. A justificativa da corte foi questão de segurança. A partir de agora, a presidência vai avaliar o melhor momento para a publicação dos compromissos. No Planalto, o destaque foi o apoio popular às reformas, especialmente a da Previdência. O Congresso agora tem uma participação que eu considero patriótica. Ele precisa se convencer que esse é um apelo nacional. O Brasil não está em condições de fazer opção. Pela internet, o presidente Jair Bolsonaro reforçou o apoio às reformas. Ele escreveu que o que se viu no domingo foi extremamente significativo e histórico e que não pode ser ignorado. Para a oposição, as manifestações não tiveram um objetivo claro. Eram manifestações que ameaçaram o Congresso, que ameaçaram o Judiciário, que ameaçaram os poderes instituídos. Manifestações que não se tem clareza do que realmente defendiam. No Senado, o líder do PSL quer convencer os colegas do retorno do COAF ao Ministério da Justiça, mesmo após o presidente ter declarado que está conformado com a permanência do órgão de combate à lavagem de dinheiro na pasta da Economia. Tema onde não havia nenhuma discordância nas manifestações era essa questão de apoiamento ao Sérgio Moro e o COAF com o Moro. A Justiça Federal em Juiz de Fora, Minas Gerais, concluiu que Adélio Bispo, o homem que esfaqueou Jair Bolsonaro, tem transtorno delirante persistente, doença mental que o torna inimputável.
A decisão foi baseada em 4 laudos médicos. Com isso, se for condenado, o réu não poderá ser punido criminalmente e vai cumprir pena em um manicômio judiciário. Adélio responde pelo crime de atentado pessoal por inconformismo político. Ele esfaqueou o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro do ano passado. A Comissão de Valores Mobiliários multou o empresário Ike Batista em 536 milhões de reais. Ike foi punido por usar informações privilegiadas para manipular preços e lucrar no mercado de ações. Ele também não poderá assumir cargos administrativos ou em conselhos de empresas de capital aberto por 7 anos. A defesa do empresário vai recorrer da decisão. O satélite mostra tempo instável por todo o país. A chegada de uma nova frente fria provoca mudanças na região sul. O céu fica nublado e a chuva ocorre a qualquer momento do dia, desde o norte do Rio Grande do Sul até o sul de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, amanheceu assim, com 5,4 graus negativos. Montanhistas registraram este lindo visual causado pela geada. Nas áreas mais ao norte e nordeste do Brasil também chove nesta terça-feira, principalmente do Maranhão até Alagoas. O sol aparece somente nas áreas mais claras do mapa. Em Florianópolis, o céu fica nublado e tem queda na temperatura. A máxima prevista é de 22 graus. Em Campo Grande, chove em forma de pancadas, máxima de 30. Em Teresina, chuva isolada e faz 33. Na capital paulista, o dia será de sol e elevação na temperatura, máxima de 27 graus. E vamos às notícias internacionais. Mais um alpinista morreu enquanto escalava o Monte Everest. A Venezuela recebeu mais uma carga com ajuda humanitária da China. O 4º avião chinês chegou ao país nesta segunda-feira como parte do acordo de cooperação entre as duas nações. Ataques aéreos na região. E você vai ver a seguir, ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, é banido do futebol pela FIFA. Seguranças de bar em Ribeirão Preto são acusados de matar cliente com golpe mata-leão. E mais informações sobre a morte do cantor Gabriel Diniz no interior de Sergipe. Não saia daí, o SBT Notícias volta já. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 4 horas e 22 minutos e neste momento faz 16 graus em São Paulo. E olha só, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, seguranças de um bar são acusados de matar um cliente com um golpe mata-leão. Nas imagens, Miguel Francisco Puga Barbosa, de 24 anos, aparece em frente ao caixa do bar. O jovem estaria discutindo com um dos seguranças. A briga começa e os clientes se afastam. Nesse outro vídeo, é possível ver Miguel rendido pelo funcionário, que dá um soco no rapaz. Um outro segurança aparece e imobiliza o cliente pelo pescoço com um golpe chamado mata-leão. Miguel chegou a ser socorrido ao pronto-socorro, mas não resistiu. O que foi passado pelo médico do PS Central é que a morte foi decorrente do trauma na cervical. Então, da imobilização cervical que foi aplicada de maneira incorreta pelo segurança, ocasionou a morte aí da vítima. A confusão foi na noite desse domingo, nesse bar em Ribeirão Preto. No boletim de ocorrência, seguranças contam que Miguel teria começado a discussão. Os funcionários envolvidos são Raildo da Cruz Filho Seixas e Jonathan William Bento, o autor do mata-leão. Ele foi preso em flagrante e vai responder por homicídio doloso qualificado por impossibilitar a defesa da vítima, já que abordou ele pelas costas. Ao sair da delegacia, o segurança falou sobre o envolvimento dele. Eu tava trabalhando, o cara tava agredindo nós e a gente só tava tentando defender meus parceiros. Imaginou que seu golpe poderia matar? Negativo, não imaginei nunca na minha vida, nunca quis fazer isso na minha vida. Você não queria matar ele, então? Lógico que não. Nenhum dos envolvidos tinha passagem policial. O segurança que levou o soco do cliente vai passar por uma cirurgia no maxilar. O motivo de toda a confusão,
ainda não foi esclarecido. Imagens de câmeras de segurança desmentem a versão apresentada por policiais sobre a morte de um jovem em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que os 2 PMs foram afastados das ruas. Na delegacia, os policiais militares afirmaram que o violinista Rian dos Santos, de 18 anos, se envolveu em um acidente de trânsito e não usava capacete. Mas neste vídeo é possível ver que o jovem estava com equipamento de segurança na cabeça. Segundo testemunhas, o violinista foi até a escola Natalino Fidêncio, em Carapicuíba, para encontrar uma amiga. Quando passou pelos policiais, teria sido agredido por um deles sem motivo aparente, com um golpe de cacetete. Rian então perdeu o controle da moto e bateu contra uma mureta. Os 2 PMs envolvidos são soldados e foram identificados apenas como Alexandre e Cássio. Eles fazem parte da ronda escolar da região. O comando da Polícia Militar informou que o inquérito foi aberto. As imagens do circuito de segurança da rua e a versão diferente da relatada pelos policiais envolvidos na ocorrência foram apresentadas nesta segunda-feira pelos pais da vítima aqui na ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, que decidiu acompanhar o caso. Segundo o ouvidor, há indícios que apontam para um crime. É uma situação absurda, grave e que, se comprovar que houve agressão, os policiais têm que ter uma punição rigorosa. O ministro Sérgio Moro deve autorizar a compra de 106 mil pistolas 9mm ao custo de 444 milhões de reais para abastecer as forças de segurança do país. As novas pistolas 9mm vão recompor o arsenal das polícias civil e militar e da Força Nacional. E, em alguns casos, vão substituir as armas 0.40 ainda usadas atualmente. Mas quais seriam as vantagens dessa substituição? O documento apresentado pelo Ministério da Justiça durante uma audiência pública cita munição e manutenção mais baratas, menos defeitos, maior capacidade de penetração e de cessar ameaças. As armas serão distribuídas para 5 regiões do país. 15 mil vão para o norte, 29 mil para o nordeste, 35 mil para o centro-oeste. 4 mil serão enviadas para o sudeste e 22 mil para a região sul. Esta é a primeira vez que empresas estrangeiras poderão participar diretamente de uma licitação de armas no Brasil. O edital ainda está sendo aprimorado, porque ele recebeu críticas e sugestões durante a fase de audiência pública. O texto deve ser fechado e as compras realizadas no semestre que vem. Para justificar a aquisição das armas, o Ministério da Justiça cita uma pesquisa que reuniu dados das Secretarias de Segurança Pública dos estados. Em uma lista de 10 prioridades colocadas por policiais, bombeiros e peritos, a compra de pistolas ficou em segundo lugar. E a gente volta a falar sobre o acidente que matou o cantor Gabriel Diniz e 2 pilotos na tarde desta segunda-feira no interior de Sergipe. O avião em que eles estavam não poderia voar como táxi aéreo e só em voos de instrução. Peritos da aeronáutica estiveram no local do acidente para recolher peças do avião e iniciar a investigação que será conduzida pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Ainda não há prazo para a conclusão do inquérito. A aeronave que caiu era um monomotor Piper, prefixo PT KLO, fabricado em 1970. Ela estava em situação regular, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. O avião tinha capacidade para 4 pessoas e estava registrado em nome do Aeroclube de Alagoas. Especialistas destacam que a aeronave tinha o certificado de aeronavegabilidade, mas não estava apta para o serviço de táxi aéreo. O excesso de peso também pode ter influenciado na queda. Você precisa pesar efetivamente os passageiros e, inclusive, a bagagem
e o combustível para ter certeza que ela está no peso adequado. Segundo um dos diretores do Aeroclube de Alagoas, o monomotor era utilizado apenas para voos de instrução. Gabriel Abraão Farias, um dos pilotos que morreu no acidente, seria amigo de Gabriel Diniz e teria oferecido uma carona ao artista. Se você utilizar uma aeronave em bom estado para um fim a que ela não se destina, você pode ter um acidente grave. Eu acredito que esse tenha sido o principal erro já identificado nesse lamentável acidente. Entre 2009 e 2018, foram registrados 26 acidentes envolvendo este modelo de aeronave. Segundo o CENIPA, a maior parte das ocorrências se deve à falha do motor, perda de controle no solo ou perda de controle durante o voo. A ANAC decidiu suspender as operações do Aeroclube de Alagoas e proibiu o uso de 9 aviões da empresa. Gabriel Diniz é o 4º ex-integrante da banda Cavaleiros do Forró a morrer num acidente. Em 2004, um ônibus que transportava alguns membros do grupo colidiu em outro coletivo. O vocalista José Alexandre da Silva e o guitarrista Edivan Paulo da Silva morreram. Em 2017, Elisa Clívia, outra ex-vocalista da banda, faleceu em um acidente de carro na região central de Aracaju. Acidentes trágicos também causaram a morte de outras celebridades no auge da carreira. Em 1996, o avião que transportava a banda Mamonas Assassinas caiu em São Paulo. Todos os integrantes do grupo morreram. Em 2015, o cantor Cristiano Araújo, de 29 anos, sofreu um acidente de carro em Goiás. O veículo capotou na estrada. Cristiano e a namorada não resistiram aos ferimentos. Nas redes sociais, famosos lamentaram a morte. Foi enterrado no interior de São Paulo o corpo do piloto do Superbike Brasil, Danilo Berto. Ele sofreu um grave acidente no autódromo de Interlagos durante um treino nesse domingo. O corpo de Danilo Berto, de 35 anos, foi velado. Ela é irreparável. O acidente foi no autódromo de Interlagos, na capital, durante o treino de aquecimento. Danilo perdeu o controle da direção numa curva e teve o corpo arremessado. Com fraturas no tórax e também na perna, ele foi socorrido e levado para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Teve 4 paradas cardíacas, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Esta não foi a primeira vez que o piloto se acidentou na pista de Interlagos. No ano passado, Danilo ficou gravemente ferido durante uma competição. O Danilo passou por vários incidentes com a moto. Amputou um dos dedos da mão, mas dessa vez agora foi fatal. Nos últimos 3 anos, 5 pilotos morreram no Superbike Brasil. No mês passado, durante uma competição também em Interlagos, Maurício Paludetti perdeu o controle na pista e bateu contra a barreira de pneus. O impacto foi tão forte que o capacete dele rompeu. O piloto chegou a ser socorrido, mas também não resistiu aos ferimentos. Uma operação de combate ao tráfico de drogas sintéticas prendeu 17 pessoas no Distrito Federal e em mais 2 estados. Empresários de eventos e DJs distribuíam os entorpecentes em festa de música eletrônica e usavam motoristas de aplicativos para as entregas. 2 horas. Esse foi o tempo que os agentes da Polícia Civil precisaram para contar a quantidade de êxtase. 8.400 comprimidos, a maior apreensão no Distrito Federal. Toda essa droga, agora fora de circulação, tem valor estimado em R$420 mil. Uma investigação que levou 7 meses e prendeu não apenas traficantes locais. O esquema funcionava assim. Empresários de eventos aqui do Distrito Federal compravam grande quantidade de drogas de fornecedores de Goiás e Minas Gerais. O grupo montou uma rede que utilizava inclusive motoristas de aplicativos para distribuir os entorpecentes. De acordo com as investigações, o tráfico de drogas entre os estados era tão intenso que em uma única semana 40 mil comprimidos de êxtase foram enviados para o Distrito Federal. Até o momento, 17 pessoas foram presas, entre elas um empresário e um DJ. Um outro grande produtor de eventos e mais um DJ estão foragidos.
As festas eletrônicas serviam também para lavar o dinheiro das drogas. Se você vendeu, por exemplo, 10 mil ingressos, você pode falar que vendeu 15, que vendeu 20, e a partir daí você introduzir o dinheiro do tráfico nessa contabilidade e dar uma aparência lícita aí para os capitais. Uma briga entre alunos de uma escola pública do Distrito Federal terminou com um adolescente esfaqueado. A briga entre os alunos foi no refeitório durante o intervalo. O circuito de segurança da escola registrou a ação do agressor, que desfere um golpe com uma faca de cozinha no pescoço do colega. A vítima se defende utilizando a mochila. Segundo a coordenação da escola, a confusão teria sido motivada por um desentendimento entre os alunos na semana passada. O autor da facada disse à polícia que queria matar o colega. A agressão foi registrada como tentativa de homicídio. O autor da facada, que é menor de idade, foi apreendido pela PM e levado à delegacia, onde prestou depoimento. Segundo os policiais, as consequências da ação só não foram mais graves porque a faca não estava afiada. A vítima foi atendida pelo SAMU e levada para um hospital da região. Como o corte foi superficial, o aluno já foi liberado. A gente lida aqui todos os dias com vidas e a responsabilidade que a gente tem com isso é muito grande, né? É formar uma pessoa, é formar um cidadão que vai aí trabalhar, que ele vai atuar na sociedade, e a gente precisa, né, que essas pessoas que aqui vêm, elas saiam daqui melhores, seres humanos melhores do que entraram. Segundo a polícia, a unidade de ensino que fica em Taguatinga, no Distrito Federal, tem índice alto de ocorrências. Desde janeiro foram registrados 6 casos envolvendo armas brancas. Em nota, a Secretaria de Educação do DF disse que nesta quarta vai publicar um novo regimento para as escolas da região, que prevê a responsabilização do aluno que não seguir as regras de boa convivência. Entre as medidas de ajuste estão a transferência compulsória, a prestação de serviços na nova escola e a participação em cursos socioemocionais. Uma menina e um homem morreram em um ataque com faca na cidade de Kawasaki, a 20 quilômetros de Tóquio, no Japão. Outras 16 pessoas ficaram feridas. A maioria das vítimas são crianças. Segundo testemunhas, o agressor esfaqueou algumas pessoas num ponto de ônibus e continuou o ataque num parque próximo. O suspeito se feriu no pescoço e acabou morrendo antes de ser preso. Ele estava com 2 facas. E o cacique Raoni foi recebido pelo Papa Francisco no Vaticano. O líder da tribo Kayapó está na Europa há 3 semanas denunciando o desmatamento na Amazônia. Ele afirma que a floresta está ameaçada pelo agronegócio e pelas madeireiras. Será dedicado à floresta. O time feminino de futebol do Vaticano entrou em campo pela primeira vez na história em um amistoso em contra Viena, Roma. na Áustria. E falando em futebol, o técnico Tite tirou a braçadeira de Neymar e o lateral Daniel Alves será o novo capitão da equipe durante a Copa América. Em Teresópolis, a seleção brasileira continua a preparação para a competição, ciente de que a pressão será ainda maior por jogar em casa. Este é o bar do seu Rangel, a casa dele. E quem manda aqui? Quem manda na minha casa sou eu, né? Com certeza. Se o dono não tiver essa coisa para mandar, né? Vira bagunça, né? E ali pertinho do bar fica a Granja Comari, a casa da seleção anfitriã da Copa América deste ano. Será que vai ter pressão para levantar a taça em casa? Nós brasileiros cobramos muito, né? E aqui tem que ganhar, né? A seleção brasileira já conquistou a Copa América 8 vezes, mas o último título foi há 12 anos. Além do tempo sem vencer a competição, a equipe agora enfrenta a pressão de jogar em casa. Uma espécie de lei básica do futebol. O favoritismo é do dono do campo. A minha preocupação não é com a questão do favoritismo ou não. A minha preocupação é respeitar os adversários, conhecer os adversários e trabalhar em cima de estratégias para que a gente possa ser melhor que esse adversário. A questão do favoritismo a gente deixa para a torcida, para o torcedor buscar isso. Os jogadores sabem da responsabilidade, mas jogam com uma palavra: positividade. Acho que a expectativa é muito grande por conta de ser no Brasil também. Então, espero que a gente possa conseguir uma boa campanha e conquistar esse título na nossa casa.
Os jogadores ganharam folga depois do treino de domingo pela manhã, mas Thiago Silva e Alexandro se apresentaram antecipadamente nesta segunda-feira. Primeira disputa com a equipe principal e realmente estou aí muito feliz, espero poder contribuir com todos e fazer um ótimo trabalho. A FIFA anunciou que o ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, está banido de qualquer atividade do futebol para sempre. O Comitê de Apelações da entidade negou o recurso apresentado pela defesa de Marco Polo. Em um comunicado, a FIFA disse que o ex-dirigente violou as regras gerais de conduta e de ética da entidade sobre suborno. Também confirmou uma multa equivalente a 4 milhões de reais imposta a Marco Polo, que nega ter cometido qualquer irregularidade. A defesa dele ainda pode recorrer ao TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, que é a última instância em casos de justiça desportiva. Você está assistindo ao SBT Notícias, agora são 4 horas e 41 minutos. Olha só, cemitérios públicos da capital paulista têm sido alvo constante dos criminosos que aproveitam a falta de segurança para furtar placas e adornos que compõem os túmulos. Esculturas, vasos, mausoléus. Obras-primas expostas assim ao ar livre. São Paulo é famosa por ter cemitérios com túmulos que parecem verdadeiros monumentos. O cemitério da Consolação, no centro, é um dos principais. Nele estão enterradas pessoas públicas, como intelectuais, políticos, escritores. Sepulturas que abrigam mais de 300 obras de artistas renomados. Só que tanta riqueza exposta atrai criminosos. Não precisa andar muito por ali para ver o vandalismo. Onde ficavam as placas de identificação em bronze, agora só tem as marcas. Letras e portões também foram arrancados e muitos túmulos acabam ficando assim, abertos. A sepultura do escritor Monteiro Lobato, por exemplo, era assim, mas hoje já não tem essa guirlanda de bronze. Entra quem quer. Você pode ir lá num canto, fazer um barulhão, ninguém ouve, ninguém sabe, ninguém viu. E levam tudo, entra um caminhão aí e carrega tudo. Segundo o diretor do Movimento de Defesa do Cemitério da Consolação, os furtos são feitos por vários tipos de criminosos. Os que se interessam pelo material que compõe o bronze e outros que buscam a arte. Tudo isso é levado não para ferro velho, mas para colecionadores, marchands, porque são peças muito valiosas, né? E extraoficialmente se diz até possivelmente roubos encomendados. A Prefeitura de São Paulo é responsável por 22 cemitérios da capital paulista e a principal reclamação é essa mesmo em relação à segurança. Nós viemos neste da Zona Oeste, o cemitério da Lapa, e dos 4 portões, nenhum tem segurança ou guardas civis, o que facilita a entrada de criminosos. E o cenário por ali se repete. Túmulos violados, sem placas, portões e esculturas. Visitamos outros 3 cemitérios da capital, o da Vila Formosa e o da Quarta Parada, na Zona Leste, e o cemitério Chora Menino, na Zona Norte. Em todos, pouca segurança e muita destruição. O meliante chega num local, encontra um policial ou um segurança, ele já vai tomar outro caminho, porque ele vê que a vida ali não vai ser fácil. Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que a vigilância dos cemitérios é feita diariamente por meio de rondas motorizadas e que irá intensificar a fiscalização dos serviços de manutenção e limpeza nos cemitérios citados na reportagem. A polícia procura uma mulher acusada de matar o próprio marido. O casal estava prestes a completar 15 anos de casamento, mas uma discussão terminou em morte. O estado de saúde dela é considerado grave. Em outro caso, em Niterói, no Rio de Janeiro, uma mulher também foi esfaqueada em casa pelo marido. O crime foi presenciado pela filha do casal de apenas 3 anos. No rosto, as marcas são de mordidas, nos braços e nas costas, de golpes de faca. Foram 13.
que quase tiraram a vida desta faxineira. O autor das agressões é o marido dela. A cena chocante foi presenciada pela filha caçula, de 3 anos. Eu não sei o que passa na cabeça de um pai fazer isso na frente da própria filha. O caso aconteceu na madrugada do dia 11 de maio, no bairro do Fonseca, em Niterói. As agressões começaram aqui, dentro do quarto do casal. Nós encontramos vestígios, marcas de sangue de um ataque brutal. A faxineira lutou com o marido e conseguiu tomar a faca. Escondeu a filha e correu para a rua para pedir ajuda. Mas o criminoso pegou uma segunda faca e foi atrás. E ele me esfaqueou na frente de todo mundo. O vizinho, né, que ele estava com o portão aberto, eu corri e falei para ele, fecha agora, fecha agora. Foi que ele jogou a faca no chão e fugiu. A mulher foi socorrida e passou 4 dias internada. Teve um pulmão perfurado. O boletim de ocorrência foi registrado como tentativa de feminicídio. Ela conseguiu uma medida protetiva contra o marido, com quem ficou durante 1 década. A mulher, que trabalha duro para criar os 5 filhos, está com medo porque o marido ainda não foi preso. Estou com muito medo, mais pelas minhas filhas, porque você não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Agora vamos direto conversar com a repórter Fernanda Trigueiro, que está circulando pelas ruas da capital paulista e traz pra gente as informações sobre o trânsito e o tempo na cidade. Bom dia, Fernanda. Muito frio por aí, há expectativa de sol para hoje? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui durante toda a madrugada no SBT Notícias. E a notícia é boa para quem não gosta de frio, assim como eu. As temperaturas já estão mais amenas aqui na capital. Agora os termômetros marcam 18 graus e a previsão é de um dia bem bonito, bem ensolarado e quente. A mínima é exatamente a temperatura que a gente está agora, 18 graus. Agora a máxima hoje vai chegar aos 27 graus. No dia começa aí com o sol entre nuvens, mas então depois vai ficar bastante ensolarado, tem possibilidade de névoa e nevoeiro no comecinho da manhã e agora à noite tem uma possibilidade de chuva isolada em alguns pontos da capital, mas vai ser uma chuva de pouco volume, não vai trazer transtorno nenhum para o paulistano e também não vai ser suficiente aí para derrubar as temperaturas. Agora a chuva deve voltar aqui em São Paulo amanhã tem possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, mas amanhã a gente atualiza isso para vocês, Ana. Então, como a gente vê que essa amplitude térmica é grande, mínima de 18 e máxima de 27 graus, fica o alerta aí para o paulistano para se hidratar bastante. Quem ainda não tomou a vacina da gripe também, essa é a última semana da campanha e é muito importante. Vamos mostrar agora um pouquinho da movimentação aqui nas ruas da capital, aqui Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, logo na chegada para quem vem da rodovia Anhanguera. Olha só, Ana, tudo muito tranquilo por aqui, nenhum carro passando. Agora só esse ônibus, que bom que seria se São Paulo fosse assim, né? É, Fernanda, daí não seria São Paulo, né? Olha só, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que no Espírito Santo que pretende expandir o cartão caminhoneiro. Ele seria também nas bandeiras da rede privada de postos de combustíveis. Kleber é um dos cerca de 100 motoristas do Brasil a contar com benefício. Ele gasta cerca de 14 mil por mês com combustível. Agora tem a certeza de que o óleo diesel não vai subir por 30 dias. Lá na bomba, mesmo estando 3,65, você vai conseguir abastecer ele hoje a 3,48. Durante esses 30 dias que você tem nele no cartão, esse saldo. A ideia do cartão é dar mais previsibilidade aos caminhoneiros, que reclamam da oscilação do preço do óleo diesel, desde que a Petrobras começou a seguir a cotação do mercado internacional. Em visita ao Espírito Santo, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que os testes indicam que o cartão funcionou bem. O governo planeja uma expansão gradual do projeto com apoio da iniciativa privada. Também foi lançado nesta segunda-feira o Documento Eletrônico de Transporte, o DTE. A tecnologia pretende unificar cerca de 20 documentos usados pelos motoristas.
Você tem todas as informações fiscais, todas as informações do contrato de transporte, isso elimina a necessidade, então, dessas paradas, reduz tempo de viagem, diminui a burocracia e, obviamente, isso tem um reflexo, principalmente no aumento de renda. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, suspendeu a venda da transportadora associada de gás, uma subsidiária da Petrobras, ao grupo francês Engie. O negócio sem licitação tinha sido autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Para Fachin, a licitação só pode ser dispensada quando a venda não implicar perda no controle acionário. O caso deve ir agora ao plenário do Supremo. O governo não comentou a decisão. Uma operação da polícia prendeu um integrante de uma quadrilha de roubo de carga no Rio de Janeiro. 2 donos de mercados também foram detidos por comercializar produtos roubados. Adilson Alves Santos foi levado para a 17ª Delegacia em São Cristóvão, na Zona Norte. Ele é um dos 3 presos acusados de roubo e receptação de uma carga de frigoríficos onde havia carne e frango. Na casa dele, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, os policiais encontraram este caminhão, usado para transportar produtos roubados, uma arma com numeração raspada e caixas com roupas íntimas apresentadas na delegacia fazem parte de uma carga que foi roubada na semana passada na Via Dutra. O trabalho dos investigadores da delegacia ainda localizou 2 mercados em São João de Meriti, onde estavam parte da mercadoria roubada, exposta para venda direta ao consumidor. Os proprietários dos 2 estabelecimentos foram presos por receptação. Um deles alegou que havia uma dívida com um sujeito de vulgo Pará e que esse elemento, para pagar a dívida, deu essa mercadoria. No último dia 24, homens armados em 2 motocicletas na Avenida Brasil, altura de Bom Sucesso, abordaram o motorista e um ajudante de um caminhão, transportando gêneros alimentícios. Os assaltantes obrigaram a vítima a dirigir até aqui, essa rua que se chama Lima Barros, que fica em São Cristóvão, onde um outro caminhão aguardava para receber a carga roubada. O motorista e o ajudante foram liberados pelos assaltantes após ajudá-los a fazer o transbordo da carga. O Adilson, que participou do roubo, ele confessou que participou mesmo e que costumava apenas comprar a carga roubada e somente dessa vez participou do roubo. Foi através do caminhão que a polícia descobriu o endereço de Adilson. O atual proprietário do caminhão é um amigo de Adilson, que emprestou o veículo para ele carregar os produtos roubados. A polícia procura o dono do caminhão. Um ambulante foi agredido por seguranças da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. As agressões começaram depois que o homem tentou acessar uma área proibida da Estação Luz, no centro de São Paulo. Ele foi cercado e espancado com cacetetes. Esse cara aqui, ó! O que ele fez? A CPTM informou que afastou os agentes envolvidos e investiga o caso. A vítima precisou receber atendimento médico. Um pedreiro foi espancado após um desentendimento em um bar no Rio de Janeiro. Rafael Luiz Viana de Souza, de 33 anos, sofreu fraturas no crânio e está internado em estado grave. A polícia tenta identificar os autores da agressão. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra uma briga generalizada na orla da praia de Ipanema, em Porto Alegre. A confusão teria começado em um bar. Os envolvidos tinham sinais de embriaguez. A polícia apura ainda o envolvimento de menores. Agora são 4h57. Eu fico por aqui. Obrigada pelo seu carinho. Agora o Cássio Zeiman traz esses destaques para você. Corpo de Gabriel